a gente tem que ir, né, com o protestante lá na fonte. Temos que fazer isso. Temos que ir lá no fundamento da coisa para mostrar para o protestante que ele não tem aprovação da Sagrada Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Não tem um versículo que dê aprovação para as denominações protestantes. Tanto o Antigo Testamento condena essas denominações, quanto o Novo Testamento condena. Porque ele prega, a Bíblia, né? Ela prega uma unidade. Não existe essa de cada um fundar a sua igreja, né? Então, é isso que o católico tem que se empenhar para mostrar para o protestante que eles não têm aprovação na Sagrada Escritura. Esse é o primeiro passo. Feito isso, a gente tem andado metade do caminho, né? Porque tirou essa questão do protestantismo na cabeça deles, que é o que enfeitiça eles, né? Que é o que cega eles. É a questão do protestantismo, de que cada um pode fundar a sua própria igreja, né? E isso está escancarado na Sagrada Escritura, cheio de versículos, né, proibindo essas coisas. Então, o primeiro passo para se conversar com um protestante, aquele cara que é honesto, aquele protestante, né, que tem sede de Deus, que busca Deus, porém, a questão protestante, a ideia protestante, entende o que eu estou dizendo, né? Essa doutrina protestante da divisão e dessa rejeição à Igreja de Cristo, essa questão que está atrapalhando ele. Uma vez que ele percebeu que isso é um barco furado, né? É uma barca furada, que não existe isso na Sagrada Escritura, de cada um fundar a sua igreja. Não existe na Sagrada Escritura a pessoa se fazer bispo sozinho, né? A pessoa se denominar, se fazer apóstolo e apóstola sozinho. Não existe isso. A pessoa atribuir a si mesmo o cargo, né, de sacerdote. Não existe isso aí na Sagrada Escritura. Isso aí é condenado na Sagrada Escritura. Uma vez que o protestante entendeu essa questão, realmente não tem cabimento, né, para ser protestante. Quando ele for honesto o suficiente, né, sincero diante de Deus o suficiente, que ele verificar aquilo que Paulo disse, né, lá em 2 Coríntios. Paulo disse lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, Paulo disse assim: a gente não ousa a se comparar com esses que se recomendaram a si mesmo. Quer dizer que o apóstolo de verdade não ousa nem se comparar com aquele que recomendou-se a si mesmo. Aquele que se recomenda a si mesmo como apóstolo, como bispo, como pastor. E no versículo 18 do mesmo capítulo, né, de 2 Coríntios 10, no versículo 18, Paulo diz assim: porque só é aprovado aquele que Deus recomenda, e não aquele que recomendou-se a si mesmo. Veja só, esses versículos mostram claramente que o protestantismo, aquele que se faz apóstolo, né, e apóstola, e bispo, e pastor por conta própria, está desqualificado. A própria Bíblia já está dizendo que essas pessoas não têm aprovação. Só é aprovado aquele que Deus recomenda. Lá em Hebreus, né, 5, no versículo 4 e o versículo 5, a ninguém atribua a si mesmo, a não ser aquele que foi chamado por Deus. Aí ele diz no versículo 5, né, de Hebreus 5, nem o próprio Cristo atribuiu a si mesmo, né? Isso aí, foi o Pai que disse, foi o Pai que lhe concedeu, né? Lhe concedeu ser sumo sacerdote. Quando disse, né, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E Jesus Cristo atribuiu a si mesmo, né, a função de sacerdote. Foi o Pai que concedeu a Jesus Cristo, né, essa função de sacerdote, de sumo sacerdote, segundo, né, a ordem de Melquisedeque. É como uma criatura ousa dizer que é um sacerdote, que é um bispo. Quer dizer que mostrou isso para o protestante, mostrou isso que ele não tem aprovação da Sagrada Escritura, já andemos metade do caminho. Tirou isso dele, né? No bom sentido, né? Tirou essa ideia furada do protestantismo, né, da cabeça dos nossos irmãos,
daqueles que querem ser sinceros, daqueles que querem voltar, tirou isso da cabeça deles, o que vai sobrar, né? Quando ele entender que isso aí é uma furada, aí vai sobrar o catolicismo, vai sobrar a igreja. Aí ele vai ter tempo para estudar a igreja, né? Para estudar a fé. Ele vai entender que a fé precisa ser estudada. Ele precisa estudar a fé. Aí ele vai entender a questão. O que impede com que eles entendam é a doutrina da divisão, o protestantismo, né? Então, essa doutrina do protestantismo que impede com que eles entendam o catolicismo. Então, esse monte de ideia, nesse monte de pessoas, cada um com a sua Bíblia, né? Cada um com a sua igreja, cada um com a sua interpretação particular, contrária ao que diz a Sagrada Escritura, que ninguém pode ter essa interpretação, né, particular. Porque daí é onde nascem as denominações. Quando ele entender isso, resolvemos 50% da questão. Tirou nessa ideia protestante deles, que isso aí é uma furada, não tem aprovação bíblica, eles vão ter tempo para estudar a fé e vão se converter, vão voltar para casa. E é isso, né, que Deus quer, que todos sejam um. Mas nós católicos, ao invés de tentar explicar, é lógico, de vez em quando a gente fala assim da intercessão dos santos, mas né, o principal que eu vejo é tentar mostrar para eles essa desaprovação que eles têm bíblica, né? Paulo dizendo, olha, só é aprovado aquele que Deus recomenda, não aquele que recomenda a si mesmo. E eles recomendam a si mesmo, como bispo, como pastor, como bispa, né? Apóstolos e apóstolas. Um tremendo de um absurdo, né? Então é isso aí, vamos que vamos, né? Compartilhe esse vídeo aí com todos os seus amigos, se inscreva aí no canal, ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, né? Deixa o seu joinha, deixa o seu like aí para fortalecer aqui. Muito obrigado e fique com Deus.